Para quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos há quase 12 anos. Aqui perto de casa tem uma clínica de aborto e sempre quando o trânsito parava em frente a esse lugar, eu me perguntava sobre o aborto. Mas até mais ou menos 2010 eu não sabia se eu tinha que ser contra ou a favor do aborto. Bom, mas aí eu só consegui tomar uma decisão sobre a minha atitude diante desse fato quando eu definitivamente descobri que a sociedade era feminista. Só então eu pude ter condições de ver que o aborto era uma coisa horrível. Bom, se deu da seguinte maneira. Eu lia notícias que nem sempre aparecem, que sempre aparecem, né? Como por exemplo hoje existe aquele jogador Giba que está sofrendo pressão da sua ex-mulher porque ela quer que ele continue pagando aquela fortuna que ela quer por mês, mas ele não tem o direito de ver os filhos. Naquela situação, teve pessoas como, por exemplo, aquele jogador Zé Elias, né? Que ele foi preso porque a mulher queria que ele continuasse pagando R$ 25.000 por mês, R$ 25.000 daquela época, então hoje seria mais. Mas ele tinha parado de jogar bola, então ele não ganhava o mesmo dinheiro. Mas mesmo assim ela queria que continuasse pagando aqueles R$ 25.000. Bom, então foi a partir daí que eu comecei a pensar, a me dar conta que o homem tinha o dever de ser pai, mas quando a mulher quisesse matar o filho dele, ele não tinha nem o direito de falar nada. E isso é fato porque aqui mesmo perto de casa, segundo a lei daqui, a mulher não precisa falar de quem é o filho dela. Basta apenas que ela assine os papéis e que então o filho dele será morto sem que ele saiba. Então, um dia passando por esse lugar, eu vi uma passeata de mais ou menos umas 20 pessoas falando em passeata, né, falando em se manifestar. Essas 20 pessoas estavam paradas na calçada sem fazer nenhum escândalo, sem ficar na rua, sem, digamos, impedir que as pessoas passassem. E essas 20 pessoas mostravam fotos de fetos mortos, né? Fotos horríveis. Então eu me dei conta de que a mulher tinha total direito de matar o filho sem que ele nem soubesse disso. Então eu comecei a pensar que se ela não decidisse matar o filho deles, a partir do momento que o filho nascesse, o pai teria todo o dever de ser pai, inclusive de ser preso, né? Se não cumprisse aquilo que a lei permite, quer dizer, aquilo que a lei fala, mas a lei, assim como toda a sociedade, é feminista e protege a mulher. Então eu achei, não, bom, se o homem não pode nem decidir que a criança deve ficar viva, né, antes de nascer, por que então é cobrado do homem tanto ao ponto de fazer com que a mulher pare de trabalhar jovem e o cara tenha que ficar pagando aquilo que ela quer, que é muito mais do que as crianças precisam, né? Então faz alguns dias eu comecei a ver umas palestras do padre Paulo Ricardo, e ele mostra um histórico de manobras culturais que foram colocadas a partir dos anos 90. Mas eu vou mais longe que isso. Eu acho que a ideia do aborto começou não nos anos 90, começou nos anos 70, quando começou a criar, digamos, conto de fadas falando que as mulheres não tinham direitos. E isso é mentira, né? Como eu falei no vídeo anterior, a sociedade sempre deu valor à mulher e sempre favoreceu a mulher, desde a época das cavernas, né? Porque é muito mais confortável a mulher ficar na caverna, né? Naquele tempo, milhares de anos atrás,
do que o papel do homem, que era sair da caverna com uma lança e aí ter que matar um bicho grande ou morrer. Então, desde aquela época, a mulher ela tinha direitos, né? Mas a partir dos anos 70 começou a se criar uma história de que mulher não tinha direitos. E eu acho que a matéria-prima do feminismo, e foi, digamos, a partir dessa ideia que começou o aborto que é o assassinato de crianças. A matéria-prima é a carência da mulher. A mulher ela é sempre carente e por mais que ela tenha, amor, por mais que ela tenha sapatos, por mais que ela tenha direitos, ela sempre vai querer mais, né? Não adianta você achar que um dia, se nós formos feministas, um dia a mulher vai chegar e falar assim, bom, agora nós somos iguais. Não, isso nunca vai acontecer. O que tem que acontecer é que as pessoas sensatas, homens e mulheres, devem ir de encontro, ir contra os feministas, que podem ser também homens e mulheres. A briga com o feminismo não é uma briga entre homem e mulher, é uma briga entre pessoas sensatas e pessoas que querem impor, digamos, uma mentira que vai facilitar governos totalitários. Quanto menos direitos tem o homem, mais direitos tem o Estado. Essa ideia de dizer de que a mulher quer os mesmos direitos, primeiro que ela sempre teve mais direitos, e segundo que a partir do momento que os direitos dos homens caem, as mulheres não vão assumir os direitos. Quem vai assumir os direitos será o Estado. Então em todo o país comunista não existe feminismo, porque o Estado já controla todo mundo, homens e mulheres. Então, o feminismo que é usado por homens e por mulheres, né? Homens ganham também com o feminismo. Apenas dará direito ao Estado. Talvez, digamos que no curto prazo, a mulher ainda vai ter muitas mamatas, mas daqui a um tempo, não sei quanto tempo, o Estado vai controlar tudo. Quer dizer, a mulher dará ao Estado todo o direito que ela teria. Então, a gente tem que construir uma sociedade onde a mulher saiba que, para ser livre, ela precisa assumir deveres. Então, eu estava vendo uma palestra da Adrienne Germain, que trabalhou para a Ford, que é a Ford, digamos, a ONG que promove, né, esse aborto no mundo. E ela dizia assim que ela começou a propagar o aborto quando ela foi para o Peru, um país pobre e tal, não sei o quê. E aí ela via que muitas mulheres elas eram pobres porque elas tinham muitos filhos. Bom, então por que a solução disso é matar as crianças? Por que não, já que ela quer que as mulheres tenham direitos, ela deve também cobrar das mulheres deveres. Todas as pessoas que são feministas devem pensar que se você quer dar mais direitos para as pessoas, você também tem que dar deveres para as pessoas. Tanto homem como mulher. Eu estava vendo uma notícia do UOL em que as mulheres que as mulheres elas tinham orgulho quando elas iam para uma boate onde os homens ficavam pelados, tal, não sei o quê. Então as mulheres falavam de que agora elas eram, né, iguais aos homens. Mentira, porque mesmo que no passado, ou mesmo hoje, quando no passado e hoje os homens iam para lugares como esses, isso não significava que eles se sentiam bons por isso. Os homens se sentiam bons por isso, e a sociedade dava aos homens a honra de ser bom quando eles cumpriam os deveres que eles tinham. O fato deles irem para a zona nunca significou
nunca significou que isso era, digamos, algo bonito. É apenas uma coisa que eles poderiam fazer, mas não era algo que dava status, digamos assim. Bom, então, o histórico dessa PLC 03/2013, que o Congresso e o Senado praticamente aprovaram e só falta assim, que a Dilma sancione a lei, começou em 91 através da Luísa Erundina, que é a prefeita de São Paulo, e ela implantou no bairro de Jabaquara, né, no hospital, onde dava o direito a mulher fazer aborto em caso de estupro. Isso foi em 91. Em 97 tentou-se que essa norma técnica que dava o direito desse hospital fazer o aborto fosse para todo o país. Mas a igreja, através da CNBB, foi forte e foi contrariamente do que acontece hoje, onde a CNBB e a Igreja Católica não se impõem contra essa PLC 03/2013. Em 98, o Fernando Henrique e a sua mulher, que estavam ligadas a essas ONGs pró-aborto pelo mundo, tentaram também promover o aborto. Mas o ministro da época da Saúde, o nome dele era... Desculpa... O nome dele é Carlos Albuquerque, ele foi contra. Ele foi contra e a lei, foi para a gaveta. Em 98, esse ministro saiu fora e entrou o ministro Serra, que também tentou colocar o aborto no Brasil. E nesse mesmo ano, 98, Adriane Germain, que é essa mulher que eu estava falando, lança um manual de estratégias nos países de legislação mais restritiva, como o Brasil. Então, assim fala o manual: assegurar ao máximo a prestação de serviços pelas leis existentes, que permitem o aborto em certas circunstâncias. Possibilita abrir caminho para um acesso cada vez mais amplo. Desse modo, os provedores de aborto poderão fazer uso de uma definição mais ampla do que constitui um perigo para a vida da mulher. E também poderão considerar o estupro conjugal como uma razão justificável para interromper uma gravidez, dentro da exceção do estupro. Então, ou seja, o que ela estava dizendo é que a partir dessa lei que permite o aborto apenas do estupro, estava, digamos, dando força, estava, digamos, dando dicas para que as pessoas usassem essa lei para ampliar o aborto. Em 2005, no governo Lula, Humberto Costa, ministro da Saúde, através de uma nova norma técnica, dizia que as mulheres deviam ser informadas da interrupção da gravidez. Entre aspas, garantir o direito à saúde reprodutiva. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Proteger a mulher da violência. São figuras de linguagens que eles usam para entrar na cabeça das pessoas, e essas duas frases significam aborto. Então, a estratégia que essa senhora Germain começou a espalhar pelo mundo digamos, a ideia de que, através de figuras de linguagem que as mulheres adoram e que as pessoas compram, através dessa estratégia, colocar na cabeça das pessoas que elas poderiam abortar, pouco a pouco, sem que digamos, tivesse um governo que colocasse, digamos, o fato em si de maneira clara. Então, em 2013, o ministro Pradilha pediu ao Congresso, usando a frase: vamos dar um presente às mulheres. Que mulher não gosta de presente, na verdade? Então, através desse presente, através de mais uma figura de linguagem, se colocou a PL 03/2013 para que o Congresso votasse. E o Congresso votou, sem saber que essa lei é o caminho mais rápido para o aborto. Essa lei assegura à mulher o direito de atendimento após qualquer ato sexual. O termo violência sexual foi tirado. Agora existe o termo a atividade sexual não consentida.
A mulher não precisa ir para a delegacia, não precisa fazer qualquer queixa, apenas ela precisa ir. Segundo essa lei, que já foi aprovada, que só falta que a Dilma assine embaixo, a mulher apenas precisa falar para o médico que ela foi estuprada, ou que ela foi, digamos, ela teve um ato sexual sem que ela quisesse. Então pode dar qualquer motivo, pode falar que o marido estava bravo, que o marido... enfim, qualquer motivo, não precisa que ela mostre, digamos, arranhões, nada, ela vai para o médico e fala isso daí. Através dessa lei, nenhum médico pode ser contra, nenhum médico pode falar nada, mesmo que ela esteja grávida de meses. Ou seja, depois de meses do estupro, a mulher pode abortar. E esse estupro pode ser cometido pelo marido, ou pelo amante, ou pelo vizinho, por qualquer pessoa que ela decidiu transar, apenas basta que ela fale que ela não quis transar. Ninguém impedirá a mulher de abortar através dessa lei. E foi através da mesmíssima estratégia que já no Uruguai o aborto já é legal. Lembrando que os governos do Brasil e do Uruguai são membros do Foro de São Paulo e é o Foro de São Paulo quem determina os rumos dos dois países, não é mais o Brasil não é mais soberano. Hoje em dia, 64 unidades do SUS fazem o aborto legal. Após a lei sancionada pela Dilma, todas as unidades do SUS serão obrigadas a praticar o aborto se a mulher dizer que não estava afim de fazer sexo naquele dia. De 64 unidades passarão a 6.500 unidades do SUS que devem fazer o aborto se a mulher apenas disser que não estava afim de fazer o sexo. É importante saber que seremos acusados quando formos contra o aborto, já que as estratégias, essa figura de linguagem, seremos acusados de ir contra o direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo, mas ela não faz o filho sozinha. Apesar, o feto não faz parte do corpo da mulher. E também tem todo o carinho, né, o amor que o homem, o pai, pode ter pelo filho. Mas a ideia que se vende também, através de uma outra metáfora, é direito da mulher de decidir sobre o próprio corpo. Bom, nós temos que saber de que nós seremos acusados disso, mas temos que ser fortes, porque isso de falar que é direito da mulher é uma mentira. Ela tem participação, é óbvio que ela tem participação tanto no fato do filho estar dentro dela, como também no fato de ter o filho, mas o homem tem o direito, tem o dever de ser pai, mas também tem o direito de ser pai. E mesmo sem contar, digamos, a posição do homem, nenhum filho ou filha pode ser mortos só porque a mulher, através da sua liberdade, cometeu um erro que era de ficar grávida quando ela não queria ficar grávida, né? Então, se ela tem o direito de fazer sexo, como se tanto fala, ela tem o direito de fazer sexo com quem quiser, então ela também deve ser cobrada pelo seu erro de não ter se cuidado. É isso então, até mais, um abraço.